Amém. Semana difícil, né, irmãos? Nós temos, é tão interessante, o pastor Stanley tem pregado isso, e eu tenho pregado isso também dia após dia. A sociedade tem entrado numa espiral que leva ao caos profundo. Eu falei a última vez que eu preguei aqui, contei alguns exemplos do que tinha acontecido durante a semana. Se eu fosse contar isso hoje, teria coisas piores para contar. Como que dois jovens livres, com família, que moram numa cidade boa, podem entrar numa escola e cruelmente fazer o que fez essa semana. Eu não preciso entrar em detalhes porque você deve ter visto o requinte de crueldade que foi usado. Lá na Nova Zelândia também, numa cidade que, ironicamente talvez, chama-se Christchurch, Igreja de Cristo é o nome da cidade, mais ou menos 370 mil habitantes. Um radical da direita ali, supremacista branco, invadiu uma mesquita e assassinou, ao todo ali, na verdade foram 2 mesquitas, mas 50 pessoas já morreram, 48 estão em estado gravíssimo no hospital. Por que eu estou lembrando você disso? Por causa do que nós estamos falando. Caminho que a sociedade está entrando, irmão. Interessante que os políticos aproveitam esses momentos tão trágicos para fazer política em cima disso. Aí um lado diz que o problema disso é o porte de armas que está sendo legalizado. O outro lado se defende. Mas não tem nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada a ver com isso. O que acontece é que esse mundo está sendo preparado para o governo do anticristo e o caos está tomando conta da mente das pessoas. Em Barueri, ontem, 2 jovens estavam na fila de uma conveniência, de um posto, e por causa de um desentendimento na fila do posto, 2 jovens assassinaram mais 2. Assassinaram. Parece loucura isso. Nós como sociedade estamos num caminho, meus irmãos, numa linha de enlouquecimento, caos social. Isso é verdade. Há um lugar preparado para a igreja. Mas a palavra de Deus tem que funcionar em você, meu irmão. A proteção não são grades, não são armas. A proteção não é o seguro, não é a cerca elétrica. A proteção se chama palavra de Deus. Porque ela tem todo o poder. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, eu vou relembrar um pouco aqui do que eu prego bastante, principalmente para os meus companheiros de orações diárias e de monte. Tenho falado muito sobre vida no Espírito. A visão de vida no Espírito é importante para você lidar consigo mesmo. Porque o que o mundo tem feito com a sociedade é confundir a mente das pessoas. A velocidade com que as coisas acontecem, a velocidade da comunicação, o radicalismo, a falta de tempo para conversa. Eu achei tão interessante que um padre se levantou no Brasil e falou algo muito verdadeiro. Eu queria ter ouvido isso de um pastor. Mas um padre jogou um Twitter e eu vi, ele disse assim: a culpa não é do porte de armas, a culpa não é das classes sociais, a culpa não é dos videogames,
A culpa é que os pais não têm mais tempo para conversar com os filhos. As famílias não investem mais na comunhão. Irmãos, antigamente todo mundo sentava à mesa para comer. Eu te pergunto, hoje é assim? Não é mais. Por quê? Porque ninguém tem tempo. Não se sinta pressionado com isso. Não quer dizer que você vai ter que, talvez, adequar sua rotina para isso. Mas eu estou dizendo que antigamente todo mundo tinha tempo, todo mundo sentava à mesa, todos serviam. Na verdade, o pai servia primeiro, depois as crianças serviam. E todos agradeciam o alimento e comiam. Hoje não é possível mais. Porque um filho sai 12:30 da escola, o outro sai 11:30, o pai trabalha até tal hora. Não é isso também que vai resolver, mas entenda uma coisa, o mundo está preparando a própria sociedade para a loucura. É assim. Antigamente, nós estávamos conversando ontem, uma mãe criava 12 filhos, 15 filhos. Hoje uma mãe não é capaz de criar os gêmeos. Né? É natural. Por quê? Porque não tem mais tempo. Antigamente tinha. Meus irmãos, o livro de Romanos fala que por muito tempo a sua alma serviu aquilo que o seu corpo queria, aquilo que habitava no seu corpo, que é o pecado. E agora que você nasceu de novo, você tem que pegar a sua alma e trazer ela para servir a justiça. O apóstolo Paulo falou lá em Romanos que do mesmo jeito que naquela época, Romanos capítulo 6, você pode ler o capítulo ali que você vai entender isso. Do mesmo jeito que naquela época que você estava nas trevas, você servia o pecado, os prazeres da sua carne, os prazeres do seu corpo, agora você renascido tem que trazer a sua alma para servir a justiça. Isso chama-se restauração da sua alma. Eu declaro que nós não vamos ter caos dentro da igreja, porque nós estamos vivendo, renovando a nossa mente. Por isso que você tem que dar valor no culto, você tem que dar valor no louvor, dar valor na palavra, porque no final vai valer a pena. Somos nós que sobreviveremos. Mas a igreja se tornou também algo objeto de desvalorização. É muito tempo você orar ou o culto demorar 1h30. A gente que prega sabe, se você enrolar um pouquinho aqui, você perde a galera. Eu não culpo vocês, é difícil prestar atenção muito tempo numa palavra, porque a sua mente é acelerada hoje. Então nós temos que preparar palavras inteligentes que prendam a atenção, porque senão eu perco você, e eu percebo na hora. Aí nós vamos encerrar, como é que é o caminho do encerramento? Pá, vamos encerrar, que bênção foi a palavra, né? Demora um pouquinho para ver se você recebe um elogio. A gente tem que desenvolver, mas a culpa não é sua talvez. A culpa é a velocidade com que as informações chegam até você. Eu sou uma pessoa difícil de atenção. Meus irmãos reclamam, meus amigos reclamam, porque a gente senta para conversar e eu começo a conversa assim, passa poucos segundos e eu estou assim. É difícil prender atenção hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você tem que lutar contra essa alma sua e trazer ela para o reino do Espírito. Eu vou rapidamente abrir um pouco aqui, explanar um pouco algo que você precisa entender. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, o Espírito de Deus que foi colocado neles, para que eles tivessem relacionamento com Deus, foi morto, foi apagado. E a grande obra de Jesus foi fazer renascer o seu Espírito. A igreja tem que entender isso. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim, que você possui espírito, alma e corpo. E a condição de você sem Jesus é
um corpo, uma carne, e deixa eu te explicar, o pecado habita na sua carne. A condição de uma carne contaminada pelo pecado, um espírito apagado, não tem como você ter comunhão com Deus. Por isso que alguém que está lá fora, que não aceitou a Jesus ainda, ele não tem escolha. Deixa eu te dizer, ele não tem escolha para não pecar. Ele peca e cada vez peca mais e vai pecar até morrer, se antes ele não encontrar Jesus. E quando a gente canta aqui, liberta-me, liberta-me, eu sou livre, pelo sangue de Jesus eu sou livre. Você precisa entender que você é livre porque o seu espírito renasceu e então agora você pode escolher pecar ou não pecar. Quem está no mundo, irmãos, longe de Deus, não pode escolher não pecar, não tem jeito, o espírito dele está apagado, ele não tem comunhão com Deus. Por mais bondade que ele faça, ele não vai ser aceito. É como se ele trabalhasse a vida inteira e não pudesse ir lá receber o prêmio dele. Por quê? Porque a chave de entrada é a salvação em Jesus. Por isso que muita gente fala da caridade, né? Nós precisamos fazer caridade. Tem uma linha que fala sobre a caridade, tem que fazer caridade. Ó, beleza, talvez da sua caridade está acumulando muito tesouro para você no céu, mas se você não tiver a chave que é Jesus para entrar lá, você não vai receber. Vai ficar amontoado lá. Quando você aceita Jesus, a palavra diz que você foi regenerado. Sabe o que é ser regenerado? Gerado novamente. Você tomou vida novamente. Você se tornou novamente um cidadão no reino espiritual. Você apareceu diante de Deus agora. Antes você estava apagado, estava morto. E a palavra de Deus diz que você renasceu, foi regenerado de uma semente incorruptível. É de Deus mesmo. É difícil entender, mas é de Deus mesmo. Porque uma semente que possui uma espécie vai gerar outra, ou fruto, ou árvore da mesma espécie. E se você foi gerado de Deus, é uma porção de Deus em você. Mas você diz assim, mas como que eu fui regenerado? No reino espiritual, meu irmão. O apóstolo Paulo fala em outra passagem que vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, quando Cristo vos deu vida. Vida no seu espírito. Não mudou nada o seu corpo, né? Só que agora você tem um espírito vivo e você pode ter comunhão com Deus. E agora, de fato, você tem o livre arbítrio. Agora você pode escolher pecar ou não pecar. Só que existe um processo. Paulo explica ali em Romanos capítulo 6, que o tempo que você ofereceu a sua alma, deixa eu te dizer a sua condição. Você nasceu em Cristo, então o seu corpo continua contaminado pelo pecado. Isso aí não mudou. A sua carne é pecaminosa. A sua alma, anos e anos vendida à sua carne, ao pecado. O seu espírito renascido, novinho em folha, porção de Deus em você, habitando em você, para que, junto com o Espírito Santo, que também vem morar em você, vocês tenham comunhão com Deus. A Bíblia fala sobre o seu Espírito, fala sobre o Espírito de Deus, inclusive o versículo diz assim, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então a sua nova condição agora é, eu tenho o telefone que me liga com o Pai. Oh, glória a Deus. Antes eu não tinha. Mas eu ainda moro num lugar contaminado. E esse corpo seu precisa ser refeito. Final de 2 Coríntios, capítulo 15 ali. Aí então você, quando Jesus ressuscitar o seu corpo, como num piscar de olhos,
esse corpo contaminado pelo pecado que precisa ser refeito, aí então poderemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Porque você tem o seu espírito refeito e você tem o seu corpo refeito, não há mais pecado no seu corpo. Ressurreição. A sua condição agora, conforme Romanos capítulo 6, é muito tempo servindo o pecado, a sua alma. A palavra de Deus, toda vez que fala sobre alma no original, no grego ali, você vê ela falando sobre psique no original. Psique se refere a desejos, emoções, sentimentos. Então você é a sua alma. O Luiz, ele tem essa casa, é o corpo dele. Não vou opinar sobre o seu corpo. Mas ele tem essa casa, mas o Luiz é quem mora ali, meu irmão. Porque se isso acontecer, se Jesus não voltar e o Luiz partir, esse corpo que eu vejo vai ficar. É ele que vai. O Luiz continua, ele vai para a eternidade morar com Jesus. A casa dele fica. E o espírito dele está vivo, com o fogo de Deus dentro dele. Mas a sua condição hoje é: eu preciso morar nessa casa ainda, mas a obra de Jesus foi grandiosa, porque Ele te deu de novo o telefone, a comunhão, o caminho para o Santo dos Santos. Eu agora posso caminhar. Em Hebreus, o escritor de Hebreus fala: confiadamente podemos seguir o caminho vivo e caminhar até o Santo dos Santos. O seu espírito leva você lá. Quando a gente adora em espírito, porque o Senhor procuraria os seus adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Então essa é a sua condição. Mas a sua alma, Romanos 6, a sua alma serviu muito tempo o pecado. Então agora começa um processo na sua vida chamado restauração da alma. A Bíblia usa em outros textos falar sobre santificação, a santificação da sua alma. 1 Pedro 1, 22, fala: tendo santificado a sua alma através da obediência à verdade. Antes, um pouquinho lá no versículo 11, 9, diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da sua alma. Irmãos, existe a salvação que a Bíblia se refere ao fato de você aceitar Jesus e ser salvo imediatamente, e existe a salvação que é um processo de santificação, que é um tempo que você tem para preparar a sua alma para se encontrar com o Senhor. Você não vai receber uma injeção de maturidade espiritual para se apresentar a Deus quando você morrer. Você vai ser quem você era no dia da sua morte, você vai chegar lá diante de Deus. O tempo que você está vivendo até o dia da sua partida, ou a volta de Jesus, é o tempo que você tem para converter a sua alma para Deus, se encher da maturidade de Deus. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4:12 diz assim, na minha versão diz assim: porque a palavra de Deus, aqui está falando da Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Glória a Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então, o que acontece? Você talvez, por muito tempo, viver servindo o pecado, ou talvez, se você nasceu na igreja, é um problema também, porque você nasce em pecado. A palavra de Deus fala isso, em pecado, o salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Você nasce já numa casa complicada, meu irmão. Existe um momento que você é criança, adquire a razão, você vai ter que fazer a escolha de Deus na sua vida. Agora, o teu relacionamento com a Bíblia, o seu relacionamento com a palavra de Deus, vai te esclarecer o que acontece dentro de você. Porque muito crente, eu vou falar igual eu falei no monte ontem, muito crente tem a alma bagunçada. Me desculpe a palavra tão popular, mas sabe o que é uma alma bagunçada? Um monte de sentimento que acontece dentro de você e você não consegue vencer. Quando você não queria falar, você fala. Quando você queria falar, você não consegue expressar. Quando você não queria mentir, caiu, menti. Quando você precisava dizer a verdade, você não conseguiu. Então, quando você queria se livrar do pecado, você não conseguiu. Passou na rua, viu uma mulher com a roupa curta, olhou para ela, não consegue. Há uma guerra dentro de você. A palavra de Deus diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito para ganhar aquilo que você quer. O querer está na sua mente, a sua alma. A carne puxa a sua alma para cá, o espírito puxa a sua alma para cá. Se você se inclinar para a carne, Gálatas 5, eu vou colher os frutos da carne. Se eu me inclinar para o espírito, eu vou colher os frutos do espírito. Agora, nós vamos chegar no ponto que eu quero que você entenda essa noite. Aqui em Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é afiada como uma espada de 2 gumes que penetra profundamente, ao ponto de separar alma e espírito. Você tem problema com a sua vida espiritual porque a tua alma está enrolada. A sua alma está enrolada, os seus desejos estão complicados, os seus sentimentos estão complicados. O que acontece, tragédias e mais tragédias, são almas totalmente rendidas às vontades da carne. Eu tinha um amigo que uma vez falou para mim que nunca tinha feito uma oração. Ele era um companheiro meu de tênis. A gente conversando um dia, ele falou, eu nunca fiz uma oração. Sabia que tem gente desse jeito, irmãos? Nunca falou com Deus. A sua alma fica rendida à sua carne. E acontece uma confusão porque o seu espírito está pronto. Jesus disse isso lá em Mateus. O espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. E você não consegue ter uma vida espiritual, porque a sua alma te atrapalha. O teu espírito te chama para você vir para a igreja domingo à noite. A sua alma fala assim, você trabalhou demais. Você já ouviu assim? É o único dia que eu tenho para ficar em casa, para descansar. Tem que ir para a igreja. Argumento da sua alma. O que você precisa fazer é converter sua alma, trazer a sua alma para o reino do Espírito, porque então você vai passar a fazer escolhas conforme Deus deseja para você. E você toma caminhos que te levam talvez para tão longe de Deus, porque você tomou decisões na sua carne, não foi no Espírito.
O que você tem que fazer agora é pegar essa alma que estava ali, obedecendo a carne, e dizer assim: agora você vai obedecer o Espírito. E alma é assim, você domina sobre ela. Aquieta minha alma, confia em Deus, Ele nunca falhou. É você quem tem que fazer isso. Trazer a sua alma para servir a justiça. Esses são os frutos do Espírito na sua vida. Os frutos da carne é prostituição, impureza, lascívia, mentira, dissensões, facções. Os frutos do Espírito que já estão em você, estão prontos. Mas você não vive lá nesse lugar, mas estão prontos. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Está tudo pronto em você. Só que você está com a sua alma aí meio, embaraçado. Você não sabe nem o que acontece direito dentro de você. Romanos capítulo 7, Paulo entra numa confusão. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está diante de mim. Quando eu digo que eu não vou fazer o mal, de repente está lá, fiz. Mas aí o apóstolo Paulo continua dizendo, capítulo 8 de Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Mas lá no versículo 5 ele diz assim: para nós que andamos no Espírito, e não satisfazendo a concupiscência da carne. Você precisa aprender a viver no Espírito, deixar os frutos que há em você aparecer. Deixar Deus vir colher os frutos dele em você, mas a sua alma não pode atrapalhar isso que já está pronto em você. E aqui em Romanos, aqui em Hebreus, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra profundamente, e é capaz de separar alma e espírito, e você vai aprender através da Bíblia a ter noção aquilo que em você é alma, e aquilo que em você é espírito. Se você não tiver comunhão com a palavra de Deus, você vai viver embaraçado o resto da sua vida. Talvez você tenha salvação. Não estou dizendo que você vá perecer no inferno, não. Talvez você tenha salvação. Mas vive um embaraço, não consegue deslanchar na sua vida espiritual. Quantos irmãos tem pedido ajuda? Sabia? Você precisa dessa espada que separa alma e espírito e te dá discernimento. Ele separa o que é propósito do seu coração, da sua alma, da sua mente e o que é espiritual. E mostra para você. Se você não tiver noção do que está acontecendo dentro de você, você não vai a lugar nenhum. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Vai para o Evangelho de João. Capítulo 1. João capítulo 1. Diz assim o versículo 1. No princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. No princípio era a palavra de Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. De quem a Bíblia está falando? Jesus era no princípio a palavra de Deus. Agora vai lá no versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o Evangelho de João está dizendo aqui que Jesus era a palavra e estava com Deus e era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus
é a palavra de Deus. Amém? Eu não sei se é fácil para você entender, mas o texto aqui deixa isso bem claro. Por que você tem que trazer Jesus para a sua vida? Porque Jesus é a palavra de Deus. O caráter de Jesus desenvolvido em você é a palavra de Deus funcionando em você. Quanto mais Jesus você colocar dentro de você, mais você vai conseguir agradar a Deus com a palavra dele. Amém. O nosso espírito. Quanto mais Jesus você colocar em você, mais os frutos do Espírito aparecerão na sua vida. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, fidelidade, fé. Fidelidade lá é, no original, pistis, que é a mesma palavra que Jesus usou nos evangelhos inteiros para falar sobre fé. Até fé o Senhor te ajuda. Você precisa de fé para enfrentar uma situação, o Senhor te dá a fé que você precisa. Isso é um fruto espiritual. A palavra tem que vir na sua vida e dividir você, separar, te fazer entender, ter discernimento. Meu Deus, olha o que está acontecendo comigo, isso está errado. Eu preciso escolher aquilo que Deus quer em mim. E quando você vai inserindo a palavra dentro de você, você vai inserindo a Bíblia dentro de você, Jesus começa a aparecer em você. Aí as pessoas... Amém. Domingo que vem você prega. Está brincando, Deone? É brincadeira, você sabe. É meu brother, gente. Esse homem é uma bênção na minha vida. Eu falei assim, não é para você ficar calado, não. Pode gritar aí quando falhar. Quanto mais você inserir a palavra de você, mais as pessoas vão olhar para você e falar assim, esse rapaz está parecendo com Jesus. O Gideone trouxe um visitante para a igreja, porque o cara conversou com ele, foi contaminado pela palavra de Deus. Olha, ele fala para todo mundo, olha, eu vi naquele menino, no Gideone, algo que eu nunca vi, tinha um negócio muito vivo dentro dele, o homem veio bater aqui. Isso é a palavra de Deus funcionando. Quando você insere a palavra dentro de você, há uma divisão ali. E agora eu quero, sabe quando você abre uma notinha de rodapé? Eu vou ler esse versículo aqui, ó. Mas todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Amém? Jesus é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá para Lucas 18. Olha só, Lucas 18, versículo 18. Eu vou contar uma historinha para você agora e você vai entender. Diz assim, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e me segue. Mas ele, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Agora você vai ali no capítulo 19, eu vou voltar lá em Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessara a cidade, Jesus. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus,
mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Eu preguei há poucos dias sobre Zaqueu, mas não consegui terminar o texto. E eu quero que você entenda uma coisa que aconteceu aqui. Jesus, vendo Zaqueu em cima da árvore, disse assim para ele: Zaqueu, desce daí que eu quero jantar frango com piqui lá na sua casa. E Jesus foi para lá. Irmãos, a presença de Jesus na casa de Zaqueu mudou o coração dele. Agora eu quero te dizer, a presença da palavra na casa de Zaqueu mudou o coração dele. Um sinal de que a palavra de Deus funciona em você é a mudança de vida. Irmãos, Jesus entrou na casa de Zaqueu como uma espada de 2 gumes. E separou aquilo que era a alma de Zaqueu do que aquilo que era espírito e deu a ele discernimento. O que aconteceu com Zaqueu foi entender que ele era um homem injusto e ele precisava mudar a sua vida. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu pensava que estava tudo bem. Jesus me escolheu, que coisa boa. Mas quando Jesus foi embora, Zaqueu disse: meu Deus, eu já defraudei pessoas, eu preciso restituir. Esse dinheiro que eu tenho não vale nada, não pode salvar minha alma. Eu vou vender isso e dar aos pobres. Coisa que aquele jovem rico não fez. Ele ficou entristecido porque a palavra de Jesus não encontrou lugar no coração dele, como encontrou em Zaqueu. E eu te pergunto, a palavra de Deus já entrou como uma espada em você, te deu discernimento e você pôde escolher obedecer a Jesus? Jesus entrou como uma espada na casa de Zaqueu. Talvez Jesus não tenha pregado para ele, irmão. Aqui não relata que Jesus olhou, falou: uma casa bonita. Olha, tem 4 TV de LED, uma em cada cômodo. Não é? Não é assim hoje a nossa casa? Se falta uma TV num cômodo, é difícil, né? É difícil, tem que ir para o outro cômodo para assistir televisão. Não, vamos pôr uma TV aqui. Não estou criticando não, irmãos. Tá? Você trabalha, né? Faça suas escolhas, graças a Deus. Não estou mesmo. Viu, Sérgio? Você está olhando para mim rindo? Eu tenho um carro caro. É a escolha que eu fiz. Não está no meu coração. Mas sabe, irmãos, quando a palavra entrou na casa de Zaqueu, deu resultado. Do mesmo jeito que a palavra de Deus pode entrar na sua vida, te dar discernimento, e eu te pergunto, há arrependimento? Como foi aquela frase que o pastor Stanley colocou no Instagram, sobre arrependimento? Como foi? Nem o pastor não lembra. Não há relacionamento com Deus que não comece pelo arrependimento. Irmãos, a palavra de Deus tem que entrar na sua vida. Desembaraçar tudo que está embaraçado. Dar para você discernimento.
até então você vai escolher aquilo que você quer para você. O meu desejo é que você não seja como aquele jovem rico, que entende e se entristece. Zaqueu ficou feliz. Aquele jovem rico não recebeu a palavra de Jesus, que a fé salvou ele. Hoje houve salvação. Aquele jovem rico virou as costas para Jesus e foi embora. Às vezes você tem recebido a palavra de Deus, essa palavra tem te dado discernimento, e você tem ficado triste e ido embora. Mas o meu desejo é que a palavra de Deus entre na tua vida, te dê discernimento, e você resolva ser justo diante de Deus, como isso agrada o coração dele. A palavra de Deus pode ou não ter efeito na sua vida. É você quem escolhe. É por isso que eu te disse que quem tem Jesus é que tem livre-arbítrio. Porque você pode escolher. A palavra de Deus te dá discernimento de quem na verdade você é. Tem tanta gente que eu conheço aqui, mas eu não conheço profundamente. É Deus quem sonda os corações, o que passa na mente de um, o que passa na mente de outro. É Deus quem pode inserir a palavra lá, mas aí é o seguinte, você tem discernimento. E você pode então fazer a escolha. O meu desejo é que o seu sentimento seja como o de Zaqueu. Zaqueu olhou para aquela riqueza dele. Irmãos, olha como as coisas perdem o valor. Zaqueu olhou para aquela riqueza dele e falou assim: eu vou vender um pouco disso e vou distribuir aos pobres, porque é isso que importa. Ele se preocupou com a iniquidade. Meu Deus, será que eu já prejudiquei alguém? Se eu prejudiquei, eu quero restituir 4 vezes mais. Você viu como mudaram os sentimentos de Zaqueu? Vocês viram um sinal de uma alma restaurada? É isso que o Senhor quer para você. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor. Fábio, ficou pronto aquele slide da música nova? Ficou? Nós vamos cantar uma canção, irmão. Eu quero que você ore, que você reflita na letra dessa canção.